Bom dia, um bom dia cheio de alegria, um bom dia cheio de amor, cheio de gratidão, né? Porque não existe coisa melhor do que a gente ser grato. Quando a gente já amanhece o dia grato pelas coisas simples que o nosso Deus tem nos dado, coisas que às vezes a gente deixa passar despercebido, como por exemplo, a saúde, o ar que respiramos, né? O amor que Ele tem colocado dentro de nós, a paz. Isso vem do Senhor. Isso é motivo da gente ser grato, da gente amanhecer o dia, abrir aquele sorrisão gostoso, maravilhoso. E Pai, obrigada por mais um amanhecer. E eu agradeço por mais um sábado estar aqui presente nessa live. Né? E hoje eu quero falar com você, mas é só com você mesmo, que já está desiludida, que já está, não sabe mais o que você faz. Você se acha a pior pessoa desse mundo. Você se queixa da vida. Por que você é assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou diferente de todas as pessoas? Sabe por que eu quero falar com você, justamente com você realmente, que se acha a pessoa mais desprezível do mundo? Por que eu quero falar com você? Porque um dia também eu já estive aí do outro lado, eu também já fui essa pessoa que achava a pior pessoa desse mundo. Mas sabe por quê? Porque eu era cheia do meu eu, cheia do meu achismo, cheia do meu orgulho, cheia de tudo aquilo que não vem de Deus. Por isso eu me achava essa pessoa desprezada, essa pessoa ruim, essa pessoa que não prestava para nada. Porque às vezes eu fazia essa pergunta: meu Deus, por que eu sou tão diferente dos outros? Por que eu não consigo me socializar com as pessoas? Por que eu não consigo conversar com ninguém, ter um diálogo com ninguém? Por que eu sou assim, diferente de todas as pessoas? E eu comecei muito a falar esses porquê, e isso me entristecia. E às vezes eu me sentia excluída. Quantas vezes eu já me senti excluída no meio de uma conversa? De falar algo e ninguém tá nem aí. Ninguém dá ouvido para aquilo que eu falo. Quantas vezes eu não me senti assim? E eu, toda cheia do meu eu. Será que é alguma coisa comigo? O que está acontecendo comigo? Mas isso é quando a gente está cheia do nosso eu, que a gente só pensa no que eu posso fazer. No que eu posso fazer para consertar essa situação? No que eu posso? Aí você esquece, você se enche tanto de si, no que eu posso, no que eu sei, no que eu não sei, de você esquece que há um Deus. É Ele. Ele te escolheu para um propósito maior, né? Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que Ele quer de você. Quando a gente para pensar o que eu quero e o que Deus quer de mim, e eu começo a pensar nisso, e eu começo a perguntar o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim, meu Deus? Porque eu já tentei fazer de tudo, nada deu certo. Eu já tentei fazer do meu jeito, eu já fiz isso e não deu certo. Mas então, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? É nesse momento que nós dá lugar para Deus agir na nossa vida. Porque você não é uma pessoa desprezável. Pelo mundo pode até ser, pelas pessoas pode até ser. Você pode já ter se sentido excluída por pessoas, mas por Deus você é eleita preciosa. Deus te chama eleita preciosa de Deus. Então, quando a gente para olhar para nosso eu, o que pode mudar no nosso eu? O que eu posso entregar para Deus guiar a minha vida? Eu sei que eu não consigo sozinha. Eu sei que eu não posso sozinha. Então eu preciso
de uma pessoa para me instruir. Eu preciso de alguém para me guiar. E esse alguém não tem que ser pessoas. Esse alguém não tem que ser pessoas físicas, né? Porque tem muita gente que fala assim: nossa, o meu mentor é fulano de tal. O meu mentor, a minha mentora é fulano de tal. E eu, porém, digo que o meu mentor é o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que eu tenho aprendido hoje vem dele, né? Tudo que eu tenho aprendido hoje vem do Senhor. E quando eu a encontrei, eu estava quebrada. Eu estava destruída. Não tinha nem sonhos, eu não tinha capacidade de nada. E ele vem me instruindo. Ele vem me direcionando. Ele vem falando comigo. Todas as vezes que eu falo com o meu Senhor, ele fala comigo. Não tem uma santa vez que ele me deixa sem resposta. Ele fala comigo. Então ele fala com todos nós. Não importa quem somos nós, não importa a nossa religião, não importa quem somos. O que importa é se nós damos lugar para ele. Se na sua vida tem um lugar para ele ser dirigido, você deixar ele te dirigir. Não importa se você é desprezada pelo mundo, não importa se você é aquela pessoa que você se sente como ninguém, sabe? Teve vez da minha vida que eu me achava como ninguém. Me sentia desprezada no meio da sociedade, das pessoas, sabe? Não sabia nem conversar direito, não me enturmava com ninguém, como eu falei. Mas eu achava isso estranho. Meu Deus, por que isso acontece só comigo? Quantas vezes eu não já cheguei em pessoas toda feliz para dar aquele abraço e a pessoa não me deu abraço, simplesmente me deixou no vácuo. E eu cheguei assim, eu cheguei triste em casa, sabe? Aconteceu, eu cheguei triste em casa. Eu falei, meu Deus, por que, meu Deus, que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Isso me deixa tão triste, muito triste. E eu abri a Bíblia, Deus me deu uma palavra e ele falou assim: não se sinta excluída por causa da sua circuncisão. O que Deus quis dizer com essa palavra? Antigamente a circuncisão era simplesmente o quê? Era um sinal de uma aliança com Deus. Só que hoje essa circuncisão não é mais cortar o sinal de cortar o prepúsculo. Não é isso mais, é o Espírito Santo. Então, ou seja, quando a gente é rejeitado nesse mundo, nós que servimos a Deus, que temos uma comunhão com Deus, quando a gente é rejeitado, a pessoa não está rejeitando a gente, ela está rejeitando a Deus, né? E depois que Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, mas por que, meu Pai? Quando Ele me deu essa palavra, não se sinta assim, não se sinta mal, porque eu fiquei com vergonha. Poxa, você está toda feliz porque enxergou a pessoa, uma pessoa que você amava muito, que você, tipo, tinha aquela super amizade com ela, que você tava com tantos dias que você não via, aí você vai lá de braço aberto para dar aquele abraço sincero e bom, né? E a pessoa simplesmente não. A gente fica sem graça, sem graça. Foi o jeito que eu fiquei nesse dia. Só que depois que Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, realmente, Pai, hoje eu entendo, porque muitas coisas acontecem comigo sem explicação. Muitas coisas acontecem comigo sem explicação. Do nada, né? Acontece uma coisa dessa, eu ficava triste. Hoje não mais. Quando acontece uma coisa dessa comigo, ou se acontecer com você, dai graças a Deus. E ora por essa pessoa. Porque, infelizmente, não é ela que quer te abraçar. É o mal que está por trás dela. Porque o espírito é fogo. Tu acha que o mal quer abraçar com fogo para ser queimado? Não, não quer. Então, nunca devemos nos sentir excluídos. Porque não fomos convidados para uma festa, não fomos convidados para um almoço, não fomos convidados para aquele ambiente de família. O mal, ele não quer ficar junto da luz. A luz incomoda as trevas. E essa luz é Jesus. Então, quando eu passei a entender sobre isso, que não é sobre a pessoa, não é o que eu fiz. Às vezes eu ficava, meu Deus, o que eu fiz para aquela pessoa? E eu ficava viajando no mundo da imaginação, perguntando. E nada, você não fez nada, simplesmente. É porque é isso.
Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Tem algo de bom em você. Se não tivesse, você não levava pedrada. Se não tivesse algo de bom em você, você não levava pedrada. Então, a partir daí, eu comecei a dar graças a Deus. Alguém passa por mim e não fala? Aleluias, louvado seja o Senhor, que Deus te ama, que Deus te acompanhe e que Deus esteja contigo. Essa é a minha oração, que Deus te proteja desse mal. Então, quando a gente passa a adorar a Deus nos momentos dolorosos, nos momentos tristes, nos momentos que você queria chorar, porque nesse dia eu quis chorar, acredita? Cheguei em casa mal mesmo. Eu quis chorar nesse dia. Só que eu sequei, eu falei, eu não vou chorar. Não foi ela, né? Não foi ela que não quis o meu abraço. E que Deus honre e abençoe. Não vou guardar nada no meu coração, não vou porque eu não aceito mais isso, esse tipo de coisa dentro de mim. Aqui é lugar para paz, alegria que vem do meu Senhor, né? Então, as lutas vêm para nos fazer forte. Então, se isso, foi até Deus que permitiu mesmo para me servir de exemplo, né? Que nem sempre a gente vai ser bem recebido, nem sempre a gente vai ser bem amada por as pessoas que a gente gosta. Então, isso é uma coisa assim que a gente não tem que esperar de ninguém. Nós temos que esperar do nosso Deus. Esse amor incondicional nós temos que esperar do nosso Deus. E não se sinta em momento nenhum excluída por nada nesse mundo. Por nada. Porque você já é eleita preciosa de Deus. Deus te escolheu para um propósito. Se você leva porrada, aleluia, já é porque você está indo no caminho certo. Se você é rejeitada, graças a Deus. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquelas que não são para confundir as que são. Olha que palavra linda. Olha essa palavra. Você pode não ser nada diante dos homens, mas para Deus você é uma joia rara. Para Deus você é eleita preciosa. Começa a olhar para dentro de você. Começa a descobrir a sua beleza interior. Às vezes você se preocupa com o que está fora, com o corpo, com o cabelo, com a maquiagem, com as unhas pintadinhas, para andar toda bonitinha, né? Toda no saltinho. Mas a sua maior beleza está lá dentro, naquela que ninguém vê. Aquela que todo mundo vê não é a beleza principal. Mas é aquela beleza que ninguém pode ver, só você pode. E é essa beleza que você tem que cuidar. É a sua alma. Está em comunhão com Deus. Deus te instrui no que você precisa, no que você quiser. Não precisa você ter um estudo, não precisa você saber falar bem, não precisa você ser uma mulher bem-sucedida. Você só precisa querer. Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta. Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Ou você quer ser dirigido pelos seus mentores? Eu fiz a minha escolha 7 anos atrás, de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu deixei tudo aquilo que eu queria. Queria fazer cursos, queria fazer isso. Não é dizendo que você não faz. Cada um é cada um. Cada um é na sua fé. Cada um tem sua fé. Eu tenho a minha fé e você tem a sua. Mas tem uma palavra que diz, né? Que aquele que tem a unção é o Espírito Santo. Não precisa que ninguém vos ensine. Porque a unção vos ensinará acerca de todo o caminho que você tem que seguir. Então, ou seja, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor, Ele que dá a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. O Senhor te mostra o que Ele quiser te mostrar. Então, se você abra a sua vida para ser guiado pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo, imagina as coisas extraordinárias que Ele não vai passar. Imagina o quanto Ele não vai te usar para fazer coisas grandiosas. Mas primeiro, você também tem que ser grata naquele pouquinho que Ele tem feito. Ele está te guiando. Você tem que agradecer naquele pouquinho. Eu duvido mesmo. Faça isso na sua casa.
Na hora que você tiver com um problema, que você tiver sem saber o que fazer, se você colocar o seu joelho no chão, mesmo você que diz assim, eu ainda não me entreguei por completo ao Senhor, e você fazer uma oração sincera a Ele, eu duvido se quando você se levantar, Ele não já te deu a direção que você tem que fazer. Isso aí eu duvido. Eu duvido mesmo. Não é só para quem tem o Espírito Santo, não. Isso aí é para quem crê. Para quem crê, para quem diz assim, eu quero ser guiada por Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me guie a partir de hoje. Direção, eu quero que o Senhor me dê direção. O que eu faço, meu Deus, nessa situação? O que eu faço agora? Me fala. Então, a partir do momento que você faz essa oração sincera com Deus, quando você se levanta, Ele já diz o que você tem que fazer. Porque Ele é esse Deus. Olha, Deus é onipotente, Ele é poderoso, Ele pode tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os ambientes em que você pedir por Ele, que você buscar por Ele. Você entende? Ele ouve todas as nossas orações, até mesmo aquelas que estão aqui em oculta. Nós não falamos, tem oração que você não abre a boca para falar, mas Deus, Ele está ouvindo. Então, tenha essa comunhão com Deus se você não tem. Não precisa você ser de uma religião, não. Eu não sou religiosa, não. Se alguém me perguntar, tu é o que evangélica? O que eu sou da fé. Eu vivo pela minha fé. Hoje eu tô aqui pela fé. Ontem eu dormi e eu falei para Deus, meu Deus, me dá uma direção para a live. De manhã eu já acordei com um pensamento no que ia falar. Você entende o que? O que é isso? É o quê? Comunhão com Deus. É intimidade com Deus. Por isso eu nem me preocupo. Eu dormo sem saber o que eu vou falar. E quando eu acordo, já está aqui. Por quê? É uma intimidade que eu tenho com Deus. Uma intimidade que eu tenho com o Senhor. Porque eu já entreguei tudo a minha vida para ser guiada por Ele. Porque eu quero ser guiada por Ele. Eu não me importo o que eu já dei, o que eu tenho que dar, o que eu tenho que sacrificar. Não. Porque eu sei que a minha maior vitória é permanecer com Deus dentro de mim. Não é o bem que eu vou conquistar, não é o bem material que eu vou ter. O maior bem que eu tenho que lutar para nunca perder é a minha salvação. E isso é o que todos nós devemos que lutar, a salvação. Porque como diz a palavra de Deus, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro, eu ter tudo, como Rico e Lázaro, aquela novela, eu ter tudo, joias, carrão, casona de luxo, viajar para as maiores cidades. E quando eu morrer e queimar no fogo do inferno, a eternidade inteira. De que adiantou tudo isso? Né? De que adiantou? Não adianta nada. Então, a nossa maior riqueza é ser salvo. E isso nós temos que lutar diariamente. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as outras coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. E Ele acrescenta. Tu pode ter certeza. Porque eu era o tipo de pessoa. Eu lembro, é igual eu estava falando com as meninas. Meninas, eu só sei que eu estudei porque eu sei ler e sei escrever. Eu até acho graça quando eu falo isso, né? Eu só sei que eu sei ler porque... Ou só sei que eu estudei alguma vez na minha vida porque eu sei ler um pouquinho, né? E sei escrever bem pouquinho, porque eu não me lembro de nada de escola. Eu fiz um supletivo, paguei caríssimo. Não me lembro de nada do que eu aprendi nesse supletivo, a não ser uma palavra que a mulher me falou. Diante de Deus. Que nesse dia foi o próprio Espírito Santo que usou a boca daquela mulher dentro daquela sala. O professor fez uma coisa lá e eu abri minha boca e falei assim, eu não sei fazer isso. E ela olhou para mim, você tentou? Eu falei, não. Como você disse que você não sabe se você não tenta? Eu peguei essa palavra para mim, me agarrei a ela e eu falei, é verdade. Às vezes meus olhos olham e veem impossível. Mas se eu não tentar, como que eu vou saber se eu vou conseguir ou não? Então, essa foi a única lição do supletivo que eu paguei caríssimo, mas que valeu super a pena. Então, não importa quem você é, do jeito que você é, a forma que você é, o que você tem, o que você não tem. O importa é o que você decide a partir do momento que você quer ter uma vida em comunhão com Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Ele dá o Espírito dele, depois ele acrescenta. É vida financeira, você quer mudança, é vida financeira. Deus sabe o que está dentro do seu coração.
Se ele saber que vai te perder por causa de dinheiro, ele não vai te dar. Pode tu ter certeza disso. Se ele vê no seu coração que ele pode te perder por causa de riqueza, ele não vai te dar. Ele prefere ganhar sua alma e te ver pobre. Porque o que importa é isso. É isso que importa. Então, por hoje é só. Que Deus possa honrar e possa abençoar. E agradeço pela presença de vocês, tá bom? Que Deus possa iluminar o seu coração, a sua mente. E quando você não tiver ideia, às vezes, de alguma coisa, algum problema, pede para Deus. Pede para Ele, como eu te falei, se você colocar o joelho no chão e orar a Ele, pedindo ajuda, quando você levantar, Ele já vai te dar ajuda. Você pode ter certeza disso. Até mesmo se estiver faltando alguma coisa de comer, alguma coisa, você não tiver nada, e você orar, quando você levantar, Ele já vai ter trazido as providências na sua vida. É fé, minha querida, é fé. E quem crê, vê a glória de Deus na sua vida. Um beijo e até sábado que vem.